A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O advisor é um conselheiro da confiança do empresário, que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Arthur, eu queria agora traçar aqui nosso papo para a questão da década de 90, aí, como é que foi, e esse processo todo que culminou na criação, né, dos fundos imobiliários no Brasil, esse link que você, né, representando o Secov, fez, se aproximando do mercado de capitais, né, o trabalho que você fez, né, em Brasília para isso acontecer. Você já me contou isso uma vez, eu acho muito interessante. Então, vamos lá. Bom dia, Felipe. Vamos aí de novo.
tentar ver se a gente consegue terminar, né, essa epopeia, porque é realmente uma epopeia. Os anos 90 foram anos de total desespero, que se seguiram os anos de caos do 80, que foram os quatro planos heterodoxos que desequilibraram todos os nossos contratos. Em 90, pô, o SFH, você ter uma ideia, em 80, nos três primeiros anos, a média de unidades financiadas ano foi de 262 mil unidades. Nos sete últimos anos dos anos 80, ela caiu para 100. E nos anos 90 ela caiu para 40. Caramba. Acabou. 40 mil unidades ano Brasil nos anos 90. E não se esqueça que o ano 90 começou com o Plano Collor, que simplesmente congelou a poupança. É um... Então, o SFH é o único, quando você fala crédito imobiliário no Brasil, só tem o SFH, que se divide em poupança voluntária, que é a caderneta de poupança, e o FGTS, que ela é compulsória. Esse é o único dinheiro que existia. Então, nós incorporadores, vivíamos de joelhos com o pires na mão nas instituições financeiras, que eram muito poucas. Né? Essa era a nossa vida. Quando nós fizemos, por iniciativa do Sérgio Maori, que era então presidente, um seminário. Por que saiu esse seminário? Um contato com a minha irmã Carmen Silva, que era a superintendente do jurídico da CVM, e ficava falando coisas para mim. Sou um arquiteto, desenvolvedor, não tem nada a ver com o mercado de capitais, com o mercado financeiro, com toda essa sofisticação. Dali nós fomos conversar com o Mário Trindade, ainda estava vivo, foi o segundo presidente do PNH, que nos abriu também um leque enorme. Carmen Silva é muito amiga do Zé Estevão de Almeida Prado, é um grande da Bovespa, diretor da Bovespa na época. Depois nós fomos ao Raimundo Magliano, que era o presidente da Bovespa. Então, tudo isso, imagine você, Felipe, sendo descortinado uma série de coisas que não eram conversas de nenhuma espécie dentro do Secov. Perfeito. Então, na hora que a gente começou, o Sérgio me levou, que a gente começou a falar disso, qual foi a paura, e com razão, de todo mundo? Poxa, vocês querem acabar com o SFH. Quer dizer, a nossa ideia, fizemos o evento e eu te mostrei a matéria, foi uma página inteira de jornal, o setor privado propõe um novo SFH. Foi uma paura no setor. Por quê? Porque vai acabar o SFH. E, na verdade, era uma complementação ao SFH, que é o que veio acontecer. Mas, então, essa nossa guerra ela foi muito difícil, porque não tinha amigo, só tinha inimigo, de todos os lados. E Acho que com até dentro toda do setor razão. mesmo as pessoas não estavam compreendendo, né? Mas é evidente, pô, todo mundo, ninguém sente falta, Felipe, do que não conhece. Então, Gostei essa foi dessa a aí. grande guerra. Essa foi a grande guerra. Pô, vocês conseguem imaginar um novo mundo que complemente o SFH, entendeu? É crédito imobiliário, mas ele não é restrito para habitação, ele não é carimbado para habitação. Ele é para o comercial, ele é para o logístico, ele é para tudo. Então, você, para seguir isso foi uma torada. Então, em 1990, nós fizemos esse seminário, que eu já falei na primeira parte, entendeu? Na sequência, e com esse contato com o Mário Trindade, entrou a CVM, na pessoa do René Garcia, via Carmen Silvia, e a Isabel Bocater, que era a diretora. Aí surgiu a ideia do fundo imobiliário. Para mim, era desconhecimento total. E a coisa aconteceu
o ministro Marcílio, em 92, via a CVM, fez um projeto de lei e veio pelo Executivo, e um projeto que foi aprovado no Congresso em 93. Veja que esse seminário de 90 nos qualificou, isso é muito importante, nos qualificou esse grupo perante a ABCIP, perante a FEBRABAN, perante o mundo financeiro. Você passou, quando nada, Felipe, a ter o glossário, né, da linguagem deles. Não estou mais falando de terreno, de projeto, de produto, de taxa de juros, não estou falando nada. Estou falando de um sistema de captação de recursos para o mundo imobiliário, tanto que chamou Fundo de Investimento Imobiliário. Ô, Arthur, Aí foi. deixa eu perguntar uma dúvida para você. Esse modelo do fundo imobiliário, vocês trouxeram isso do exterior, criaram algum modelo próprio aqui para o Brasil? Como é que foi isso? É o REIT americano. Né? Tá. A grande diferença para o REIT americano é uma só, ela é grande, mas ela é uma só. O fundo imobiliário não pode pedir empréstimo. Ele é equity, ponto. O REIT americano você pode pedir empréstimo. E o Então, REIT, ele parece que é uma empresa também, né? Menos um fundo, mais uma uma empresa. Tem algo. cada REIT é uma SPE, tanto que ele pode pedir empréstimo. No nosso fundo, você precisa ter, é obrigatório, é da lei, uma instituição financeira precisa ser a administradora desse fundo, desses recursos, porque isso é constitucional, entendeu? E como ela, a administradora financeira, tem CNPJ, ela pode praticar atos de compra de venda, mas não pode tomar financiamento em nome daquele fundo. Ponto final. Ela é a proprietária fiduciária em nome dos cotistas. Perfeito. Esse é o fundo imobiliário, que Ô, hoje Arthur, já está. deixa eu fazer uma pergunta para você, para saber se você lembra disso. Você lembra se o nome Fundo de Investimentos Imobiliários teve um pai da criança, se alguém deu esse nome ou se foi uma construção coletiva? Se der o nome do pai da criança? Quem deu o nome de Fundo de Investimentos Imobiliários para esse produto? É a CVM. CVM? Foi a CVM, nasceu lá dentro da CVM, Entendi. entendeu? E a justificativa do projeto de lei é um primor, que foi assinada pelo ministro Marcílio, que era Collor, né? Aí nós criamos aí já estava com esse relacionamento montado, nós criamos um grupo de trabalho de 18 entidades, Felipe. Entrou, a DIT não existia, mas entrou a Abrace, entrou a própria BCIP, a Bolsa de Valores, a turma de hotel, a turma de estacionamento, entrou todo mundo ligado ao mundo imobiliário. Só não entrou a Andiba, porque é mercado aberto. E o fundo imobiliário é fechado. Só não entrou a Andiba. As corretoras entraram. E aí nós debatemos esse projeto de lei, propusemos 22 emendas, eu colhi as assinaturas dessas associações todas e levei para o relator, que é o senador Benevides. Para você ter ideia, todas as emendas foram acatadas, e foram só elas. E aí saiu a lei em 1993, em agosto. Ela foi objeto de tamanha sintonia entre os atores, os novos atores em conjunto, setor imobiliário, setor financeiro e o setor de capitais, que a CVM nos convocou esse grupo de 18 entidades, para uma reunião no Rio de Janeiro, ali para nós sentarmos na mesa e redigirmos em conjunto a instrução, ou seja, a regulamentação da lei, que saiu a instrução 205 e 206 já em janeiro de 94. Claro que Carmen Silva teve um papel nisso. O que eu estou fazendo aí? Eu sempre digo isso. Carmen Silva sentou o papel em branco, nós estamos falando, o papel em branco também serve para advogado. Senta, bota numa máquina, aí escreveu 53 artigos. Então, a reunião na CVM começou
com um draft, tá certo? Com 53 artigos. E aí, rapidamente, né, foi regulamentada a lei, que pouco tempo aí fez algumas modificações. É como foi a 4.591, que é de 90, que é de 64, que dura aí até hoje. Então, isso nos deu uma relação excelente. Aí a BCIP se mexeu. É muito fácil entender a iniciativa da ABCIP em fazer o SFI. Ou seja, a gente somos os clientes, mas eles não queriam mais continuar com a poupança, com a 4.380, que é de 64, que criou o BNH. Não queriam continuar com aquilo. Entendeu? Porque os planos econômicos, as mudanças de regra eram extremamente danosas. E nós não tiramos a razão dos bancos. Pô. Você toma um dinheiro ATR mais 6, tá certo? E é obrigado a pagar. Não tem, é garantia de 100%. Então você tem uma incompatibilidade de prazo, porque o cara pode tirar a poupança instantaneamente. E você tem financiamento de 15, 20 anos. Então, esse choque ficou muito claro que a gente tinha que ter, e aí veio o SFI, para que você crie dispositivos que você possa descontar o seu conta a receber e quitar a sua dívida e ponto final. E não ficam os bancos presos a 10, 15, 20, 30 anos. Ou pelo menos alivia e muito, e em mais de 50%. Na hora que eles perceberam isso também, estava todo mundo. Aí começou o próprio Secov a jogar a favor. O SFI já foi em 97, Felipe, 3 anos depois. Quer dizer, de 90, da lei 94, da regulamentação em 94, saiu o SFI em 97. Você participou da criação do SFI também, Arthur? Não, o SFI é fruto dessa provocação, mas todo feito lá dentro da ABCIP. Eu fui diversas vezes convidado, era presidente na época, está vivo, graças a Deus, e muito bem, o Décio Pererello, que era o vice-presidente do Bradesco. O Bradesco, toda volta e meia, me chamava para conversar lá com eles, mas papo de café, para justamente também pegar a química da gente. Aí, como eu te disse, de uma forma mais íntima, mais amiga, mais aberta, mais sincera, entendeu? Então, mas isso foi apresentado pela ABCIP, assim como o Fundo Imobiliário foi apresentado por nós. A ABCIP participou do Fundo Imobiliário, Arthur? Participamos, tá aí, não acabei de te contar, de Carmen Silva. Carmen Silva escreveu 53 artigos, e escrevemos as 22 emendas, que foram assinadas pelas 18 propostas, pelas 18 entidades, que pegam o mercado financeiro, imobiliário de capitais. Quer dizer, essa união ela se deu por ocasião do Fundo Imobiliário. Voltando, aí a ABCIP fez o SFI. O SFI traz, e agora eu tenho que voltar para 94, que é um marco indelével. Nós tínhamos na Braskem, que eu era vice-presidente, um diretor, o Roberto Wilson, Renault Pinto, que tinha uma relação enorme com o STF. Por questões, Braskem era light, então você tinha um relacionamento nesse nível com Brasília, e sobretudo com a parte jurídica enorme. E conseguiu montar, naquela época podia, hoje não pode mais, montou um seminário de Cumbatuba, onde foram 6 ministros do Supremo com suas esposas. Então, você criava um ambiente, você é um mestre disso, né? Foram feitos outros encontros desses, um na Praia do Forte e outro em Sauípe. Mas o marco é o de Comandatuba.
E lá fui eu fazer uma apresentação, era o Sérgio Mauad presidente, 94 isso, entendeu? E fui fazer uma apresentação, e isso é anterior a 97, É. onde a gente disse: você não tem condições de negociar no mercado financeiro e no mercado de capitais os recebíveis por uma questão muito simples. O judiciário, culturalmente, olha que eu estava falando para 6 ministros do Supremo Tribunal Federal e outros do Superior Tribunal de Justiça, protegem uma minoria inadimplente. E é fato, ninguém discordou, é cultural. É claro que tem a execução da hipoteca na lei, mas ela não tem um rito sumaríssimo. Ela não tem uma regra clara, objetiva, pragmática. Como é que eu vou descontar um título se eu não consigo retomar o imóvel de um inadimplente? Uma retomada de imóvel no Brasil, naquela época, nós estamos falando de 8 anos. Tinham até profissionais disso. Ele pagava 10%, tinha posse, ia para o imóvel, alugava, não pagava condomínio, nem IPTU, tinha problema de fruição, e recebia o aluguel dele. E você, 8 anos depois, ia tirar ele e ainda ia indenizar ele em alguma coisa. Essa era a situação. Que Então, loucura. quando entra a alienação fiduciária, um novo sistema, onde você não tem mais no seu nome, é igual carro. Por que foi feita a alienação fiduciária e não mantida a hipoteca? Porque já havia culturalmente no Brasil que o carro era alienado. Ele não está no seu nome, ele está no nome da financeira que lhe emprestou o dinheiro. Então, ele é o próprio. Você tem o direito de uso, mas não a propriedade. Ao Mas eu criarem isso, deram a equivalência do móvel com o imóvel. entendi. Pronto, explodiu. De 94 em diante, aí a coisa foi acontecendo, não tão rapidamente, por causa da situação econômica. Mas já a poupança ficou estagnada. Em 2000, nós fizemos um CONFIC, foi o primeiro e único, foi o presidente da República, que era o Fernando Henrique, foi o Malan, foi no AMB, 4.000 pessoas. Né? Nessa altura, havia falecido já o ministro Mário Henrique Simonsen, que era o único desse nível que tinha domínio do negócio imobiliário. Entendeu? O doutor Mário Trindade já tinha ido, ele foi em 94, página, exatamente quando a gente aprovou o regulamento do fundo, que era outro baluarte aí, estandarte para a gente carregar. Nesse grupo de 18 de idade, o Fernando Vrobel sugeriu a gente contratar o Dionísio Dias Carneiro, titular da PUC, de Economia, professor de todo mundo aí, de Armínio Fraga, essa coisa toda. E aí lá fui eu para o Rio de Janeiro, graças a Deus, no Leblon, tomamos chopp, ele gostava de caipirinha, então tomamos caipirinha para caramba, e eu fui levando todo mundo para conversar com ele, para esse grupo contratar, como contratou o Dionísio. E foi feita essa apresentação, crédito imobiliário no Brasil, no ano 2000. Aí o que acontece? Ele contratou um aluno dele, que é o William Goldfein, 2000. Tem 23 anos, né? Então o William estava mais novo. Então você veja as duas feras que escreveram esse trabalho. Nós apresentamos em 2000 a público. Em 2001, ainda no governo Fernando Henrique, a Caixa Econômica resolveu escrever para deixar um legado para o novo presidente, que já entrou em 2003, do Plano Nacional de Habitação. E aí me chamaram, pô, eu era a figura física que aparecia para lá e para cá, chama esse cara aí. Então a Caixa Econômica me chama. Nem tinha nada com a Caixa. Me chamam lá em Brasília
E o escopo do trabalho ele tinha dois capítulos, na verdade. Um capítulo era a habitação de interesse social e o outro capítulo era a habitação de mercado. Então, a habitação de mercado eu vinha tratando. Aí, só isso aqui dá para eu coordenar com o elenco de pessoas que eu vinha conversando, já tinha mais de 20 aí. Agora, a habitação de interesse social, indiquei lá do Secov, o amigo irmão, que é o Laís Craimbu, que havia sido secretário municipal de habitação do governo de São Paulo, havia sido do Ministério de Habitação do governo Collor, o Arnon, o Arnon, ai meu Deus, como é o nome todo dele. Bom, então o Laí aceitou, coordenou o trabalho de habitação de interesse social, eu coordenei o trabalho de habitação de mercado. Claro que da nossa equipe fez parte o Willan e o Dionísio. Esse texto simples, porque ele arruma tudo isso. E as bases todas do que veio a ser o Minha Casa Minha Vida é o trabalho coordenado pelo Laí. Está lá. Só que Legal. entrou um novo governo, você sabe que o nego pega uma pasta dessa e arquiva. Isso foi da Caixa. Foi contratado pela Caixa com a Universidade de Brasília e a Finatec. Eles chamaram a gente como consultores. Então, esse trabalho é de 2002. Com isso, eu tive muito no Ministério da Fazenda com o Otávio Damasio. Otávio Damasio é hoje membro do Copom. Tive com o Sérgio Darcy, que era o já falecido, ficamos amigos pra caramba, que era o diretor de normas. E tivemos com o Armínio Fraga, que era o presidente. Aí, em 2002, fomos entregar em mãos ao Armínio Fraga, no Rio, numa reunião marcada pelo Celso Nicembal, que era o presidente da ADEME do Rio, eu e o Sérgio Petrucci, que era o responsável pela parte de economia do Secov. Aí a turma do Secov já totalmente engajada, na medida que nós não estávamos acabando com a SFH, e sim complementando ele. Isso já estava bem vencido. E fizemos um paper. Esse paper, gente, de 2002, foi integralmente aceito pelo Banco Central, que então parou de ficar discutindo com a BCIP, Febraban, o fim da poupança, ou o aprisionamento do Fundo de Compensação de Variações Salariais, que montavam na época em 30 bilhões. Ou seja, você tem uma represa com 30 bilhões de litros de água ali. Tanto que o Secov fez uma revista, eu não consigo achar, que a capa da revista era uma represa, e a gente botou uma torneira na represa, porque ele abriu 1% ao mês, ou seja, em 100 meses, aquela água iria ser distribuída para o mercado, e isso foi feito, que é a resolução 3005 de 2003. De 2003. Recomendo você assistir a BCIP Summit, a última, ela está aí no YouTube, e assistir o painel Funding, porque eles lá, os painelistas, todos diretores de crédito imobiliário, retratam com precisão as fontes alternativas que nós lutamos esses anos todos. E a posição numérica em julho de 2023 é a seguinte, grandes números, são 2 trilhões de reais no chapéu crédito imobiliário. Desses 2 trilhões, 36% é caderneta de poupança, 26% é FGTS. Então, nós estamos falando de 62%, tá certo? E 38% é o quê? É o apoio de tudo isso que são as fontes alternativas. Fundo de investimento imobiliário, letra de crédito imobiliário, letra imobiliária garantida e o CRI. Naquele trabalho do Sheraton, em 1990,
Nós chamamos o CRI de CRCH, lembra? Certificado Representativo de Centro Hipotecário. Por que não virou esse nome? Porque esqueceram a hipoteca e entraram com a alienação fiduciária. Então, recebíveis imobiliários. Simples. Então, essa é a situação que nós estamos hoje. Nos nossos trabalhos todos escritos, nós chamamos isso de Novo Mundo, e o Novo Mundo está integralmente retratado no painel da ABCIP Funding. Em 2004, o que nós tivemos aqui? Deixa eu olhar aqui, vou fazer uma colinha aqui. Depois eu vou te mostrar meu mapa aqui, viu? De anotações, você vai entender o porquê dessas 2 horas. Era absolutamente imponderável. Então, isso aqui, eu estou fazendo tudo muito depressa, por isso que é. Mas, enfim, em 2004 saiu toda essa parte do. Conseguimos essa consolidação. E, em 2005, saíram os restantes das resoluções do PACEM, inclusive a 3.177, que aumenta aquela vazão de 1% para 2%. Ela é de 2004. E, em 2005, houve um documento trocado entre a CEBIC e a ABCIP, um comum acordo que foi feito, e eu consegui esse texto também para te mandar, que é a posição do Secov historiando, e ela é de janeiro de 2005, portanto, completam os 15 anos, Felipe, do início da luta desesperada para que acontecesse o marco do início do que nós denominamos de Novo Mundo. Viu? Então, eu me lembro, viu, mandar... Arthur, quando eu me lembro que em 2004, antes de 2004 era praticamente insignificante a quantidade de financiamento habitacional no Brasil, né? Eu comecei a trabalhar em 94, 95 e não existia, né? A própria Caixa Econômica estava praticamente quebrada. Mas eu me lembro bem que em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, eu dava muita palestra no exterior, né? E a cada ano que eu dava palestra, a partir de 2004, a coisa crescia de maneira exponencial, né? Exponencial, pô. Impressionante. Não, nos dois lados, tanto do lado do SBPE, que era só o que o Secov tinha, e a dificuldade interna dentro do Secov, Felipe, você vai entender isso como um homem institucional, que você também o é, era difícil, porque quando você abria a boca para falar de alguma coisa fora daquela gaveta, fora daquela caixinha, você não era bem visto, e não podia ser bem visto. Era absolutamente humano, natural. Entendeu? Pô, esse cara está falando disso aqui, ele vai acabar com o SFH? Não, ele vai complementar. Mas ninguém ia complementar. Entendeu? O meu chap-chap também deve ser consultado por você antes de você liberar esse trabalho. Eu estou te mandando esse material, fotos e alguns textos que foram oficiais. Eu fui entregar a carta do Bacen pessoalmente ao Armínio Fraga, acompanhado do amigo dele, que era o presidente da ADEME do Rio de Janeiro, Selmo Nissembal, e fui com o nosso diretor de economia do Secov, que o é até hoje, que é o Celso Petrucci. Entendeu? Tivemos sempre um apoio incondicional do Sérgio Darcy, falecido já, que era o diretor de normas do Bacen, e tivemos também do Damaso, o Otávio Damaso, que era um menino, eu me lembro que nasceu o filho dele, eu estou me lembrando dele, porque o filho dele nasceu nessa época, com o nome de Felipe, e o cara é hoje membro do Copom. Está lá, Otávio Damaso, pode conversar com o Celso, também ele era Ministério da Fazenda, grande apoiador nosso. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão de várias pessoas do próprio setor, né, que olhavam com desconfiança, né, com receio de que podia tirar. Mas eu queria ver do outro lado, quem foram os seus grandes incentivadores, que as pessoas que, junto com você, mais contribuíram para essa virada de chave, né, histórica, lá dentro do Secov, no setor imobiliário? Quem era a tropa de choque? Você está antecipando uma coisa que também vai para você agora no seu e-mail, que são exatamente a lista dessa turma toda. Isso tudo começou. Por que que eu, arquiteto, incorporador, não tem nada a ver com área financeira, mercado de capitais? A minha irmã foi superintendente do jurídico da CVM. Ela foi concursada da primeira leva de funcionários concursados da CVM. 1976. E eu chegava em casa lamoreando, nesse desespero que eu estou dizendo da nossa luta. Por que que vocês não fazem isso? Por que que vocês não fazem sociedade em comandita, que é feito na Suíça? Para mim, tudo isso é grego, Felipe. Mas comecei a ler as coisas que ela me trazia, a escutar, a tentar entender. Ela aí me trouxe um diretor do Bovespa, que era o José Eduardo de Almeida Prado, um diretor da Bovespa. Aí também papo com ele. Aí o Fábio Nogueira, que era do crédito imobiliário do Banco Boston e que criou, junto com o Vitor Bidetti e outros, a Brasília Mortgage, associada também depois a Ouro Invest, fez o fundo imobiliário do Malzone lá, do Shopping Genópolis. Teve o Fernando Cruz, também já falecido, que era o cara de securitização. Teve o Pedro Klumb, entendeu? O Grande próprio Pedro. Secov, o próprio Secov já entendendo, aí foi o caso, foi o Walter Lafêmina, e que era o presidente, sentindo a nossa carência intelectual de conhecimento do setor. Nós tínhamos o Mário Henrique Simonsen, que era desse nível de economista, conhecia mercado imobiliário, entendeu? O Mário Trindade nos faltou em 94, quando a gente fez o registro do Fundo Imobiliário Panambi, porque ele está na fotografia comigo e o presidente da CVM na assinatura da regulamentação. Mas no Fundo Imobiliário Panambi, que foi em março de 95, ele já tinha nos deixado. Ele nos deixou um mês antes, que conhecia tudo. Aí, e nós tínhamos, como eu já te falei, da parte do Fundo Imobiliário, foram 18 entidades, e aí eu estou falando de ABCIP, de Abrace, das ADEMES, Sinduscom, ABI, que é a Associação de Hotéis, entendeu? Todo mundo sintonizado e que estava presente nessa assinatura. Então, esse grupo todo resolveu contratar, em um evento que teve no ano 2000, um economista de peso. E o Fernando Vrobel, que nessa época era o presidente eu não sei se do Sinduscom ou ADEME, ele foi dos dois, mas não sei dessa época, do Rio, indicou o Dionísio Dias Carneiro, também já nos deixou, entendeu? Também já nos deixou, que foi professor do Armínio Fraga, é da turma da PUC, de Lara Rezende, que veio do Plano Real, que é de 94, que é outra coisa boa que nos aconteceu, né? Então, você veja que foram pessoas absolutamente habilitadas, que o que nós fazíamos era levar o problema e mostrar onde é que a gente queria chegar. Mas esse meio do caminho, como chegar lá, nós, do setor imobiliário, não tínhamos a menor condição. Nós precisávamos chegar. Então, esse foi, vamos dizer assim, o trabalho que o Secov disse que a gente fez, que foi de Dom Quixote. Ô, Arthur, e como foi esse processo de aproximação e convencimento da ABCIP de que esse era o melhor caminho? Quais eram os grandes entraves que tiveram que ser superados?
O maior entrave deles todos é um pessoal extremamente preparado. Todos são preparados nas suas devidas matérias, nas suas devidas competências. O que o Fundo Imobiliário fez, eu estou me repetindo, foi nos aproximar aquele conhecimento com este conhecimento. Então, na medida que as fontes alternativas de financiamento vão resolver o maior impasse da ABCIP como gestora de recursos de longuíssimo prazo e com liquidez instantânea. Qual era o problema da gestora de uma crédito imobiliário? É a incompatibilidade de prazo. Pô, se eu empresto em 20 anos, como é que eu tenho liquidez instantânea e garantida? Eu tenho que ter como que descontar esses títulos. Então, acabou que o SFI, no próprio Secov, tinha resistência, porque achava que ia acabar o FCFH, até entender que ele era complementar. A mesma coisa aconteceu com a ABCIP. Pô, se esse mercado surgir, eu resolvo, se não 100%, pelo menos 50%, e já está consolidado isso, entendeu? Quer dizer, você hoje já tem dos 2 trilhões do crédito imobiliário, 38% é fonte alternativa. A poupança tem Fantástico só isso, hein? 36%. Então, as fontes alternativas já superaram a poupança. Não Espetáculo. superaram o FFH porque tem que botar o FGTS. O FGTS tem 26% dos 2 trilhões, a USBPE, que é a poupança, tem 36%, e as fontes alternativas têm 38%. 38% é fundo de investimento imobiliário, letra de crédito imobiliário, letra de garantia e o certificado de recebível. Mas, Então, ô veja Arthur, que daqui a pouco a gente vai, já estamos casou. chegando, daqui a pouco a gente está chegando aí no final. Eu queria saber, assim, você pessoalmente, qual é o teu sentimento em relação a isso tudo? Porque a gente está falando de números, de bilhões, porcentagens, mas, assim, não dá nem para dimensionar o impacto que isso teve na vida das pessoas, das empresas. Tipo assim, é outro Olha, mundo. Eu vim agora, viu, não. ô Arthur, deixa eu te dizer, eu vim agora da Argentina. E passei uma semana lá na missão técnica da DIT e pesquisando o mercado imobiliário. E lá não existe crédito, nem para o tomador de crédito para comprar apartamento, né, nem crédito habitacional, nem crédito para funding para construir. Né? Ou seja, é como se a gente tivesse, não era nesse nível, né? Mas o Brasil hoje está em outro patamar por causa desses momentos aí, dessas ações que você disse que está explicando para a gente o que aconteceu. Né? Eu queria saber você, seu sentimento qual é, cara? Eu até lhe comentei. Na última Adit Invest, que você é o grande criador de tudo isso, você tem um sentimento de orgulho de ter participado disso. Então, pô, o Adit Invest de A a Z, aquilo me faz bem a alma, pô, lá no fundo, inclusive na idade que eu cheguei, caramba. Você ter passado por tudo isso, nós estamos falando de. Eu abri a Brascan em São Paulo em 1980, são 43 anos, entendeu? Então, isso, todo esse trabalho, não só o da empresa, que é um gigante hoje, que é Brookfield, como institucional, é motivo de orgulho próprio. Agora, eu não abracei, eu não sou hoje sócio de uma securitizadora ou de um banco, porque não é a minha. A minha é comprar terreno, bolar projeto, não sei o que eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo. Aí eu mandei para você, por exemplo, um seminário, o último Summit da ABCIP, onde o primeiro painel chama-se Funding. E todo o painel, mais de 40 minutos, que eu te passei a gravação, né, por WhatsApp, que está aí, é ABCIP Summit. O primeiro painel é Funding, tudo falando sobre fontes alternativas do crédito imobiliário no Brasil. É, Ponto. eu tô dando, vou dar uma palestra Agora, semana aqui. Eu está vou dar tendo uma, agora, nesse momento, o GRI de fundo imobiliário, comemorando os 30 anos. Tem 2 milhões e 50 mil pessoas físicas, cotistas. São 2 milhões 350, desculpa, 2 milhões 350 mil CPFs, Felipe. Pô, não é motivo para eu sair daqui e tomar uma cervejinha?
Então, está respondido. Isso só me dá alegria. E a oportunidade que você me deu de externar contar essa história, uma coisa, Arthur, escreve um livro. Não sou, pô. Isso aqui é espontâneo, isso aqui é paixão, cara, que você é movido. Então, você me deu uma oportunidade incrível. Pena que são 2 horas, não sei se as pessoas Mas você vão sabe, ouvir. Mas se eu viu, ouvir essa última meia hora, eu já estou satisfeito. mas sabe o que acontece? Assim, desde que eu entrei no mercado imobiliário e assim, principalmente depois da Dito, que eu comecei a circular mais por São Paulo, né, tudo, eu sempre ouvi falar de você, né? Você sempre foi uma referência e todo mundo sempre dizia que você foi o cara que foi responsável por essa aproximação entre mercado de capitais, financeiro e imobiliário, que fez essa indústria, né, nascedora. E foi dessa última vez que a gente se encontrou, acho que foi lá no jantar, né, com o Romeu, no Monte Líbano, eu falei, ou foi no Adit Invest, não lembro mais. Eu falei, rapaz, a Não, gente foi tem que lá no gravar. Monte Líbano, foi no Monte Líbano depois do Adite. Aí eu falei, sabe de uma coisa, minha gente? As pessoas têm que saber, porque eu sei. E eu sei assim, eu sei por alto, eu sabia por alto. Agora você passou 2 horas me contando os detalhes, né? Porque antes eu sabia, assim, e era isso que eu queria, sabe? Que as pessoas soubessem desse momento, disso que aconteceu, que as coisas não caíram do céu, né? Que não foi que. E quem foram os personagens por trás disso? Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso, né? Eu acho que assim, eu meio que me senti na obrigação, né, de fazer isso. E a minha ideia também, Arthur, é transformar esse podcast na gente num grande artigo, sabe? Pegar uma jornalista e botar no papel, porque o papel, para mim, quanto mais pessoas Ele souberem, eu acho fica melhor. ali. Mas eu pulei uma coisa que eu vou te pedir uma licença, que é o ano 2000, que é o negócio do Dionísio. No ano 2001, quer dizer, no ano 2000 teve o Confink, que foi o Fernando Henrique que abriu no Anhembi, e com o Pedro Malan, e o Dionísio e eu fizemos uma palestra sobre esse tema. O Dionísio, evidentemente, com o linguajar dele, todo de macroeconomia, né, e de conhecimento profundo, e o meu é aquele negócio, nós precisamos chegar aqui porque nós estamos nesse buraco aqui. Era caracterizar a situação que a gente estava e para onde a gente queria ir, e isso foi no primeiro Confic, que foi como é, um congresso. Ele não teve sequência, mas marcou. Tanto que em 2001 eu fui procurado pela Finatec, que fez um contrato com a Universidade de Brasília, contratado pela Caixa Econômica para escrever um Plano Nacional da Habitação. Então eu fui convidado para ser um consultor desse trabalho. Não tem nada a ver com o Secov nem com a Brascan, era a pessoa física. Por quê? Porque eu estava envolvido nesse tema. Aí eu olhei lá o programa e disse, olha, eu posso falar de habitação, era para coordenar vários especialistas, exatamente o que a gente vinha fazendo. Foi uma oportunidade de ouro, 2001, né, com o governo Fernando Henrique, contratado pela Caixa Econômica. Então você tinha um capítulo habitação de mercado e habitação de interesse social. Aí eu disse, a habitação de interesse social, eu recomendo o Laí. Laí tinha sido nosso parceiro de Secov, tinha sido meu secretário municipal da habitação, tinha trabalhado no governo Collor com o Ramon Arnuz, que foi um ministro da habitação, então ele tinha todo esse conhecimento. Então ele coordenou o capítulo Habitação de Interesse Social e eu coordenei o trabalho de mercado. E quem que a gente contratou? Nós contratamos o Dionísio e o William Goldfarb, que era aluno e parceiro do Dionísio. Interessante. Entendeu? Então, os debates com esse pessoal no Rio de Janeiro, nesse nível, era uma integração, Felipe, porra, prazerosíssima Que e legal. super enriquecedora. O trabalho foi feito, e isso a gente fazia para e passo com o Secov, porque antes de entregar o trabalho, eu não tinha nenhuma obrigação, era uma questão de eu estava ali por causa do meu trabalho institucional. Então, nós fizemos em dezembro, final de 2001, nós fizemos uma apresentação prévia, né, para a diretoria e conselho do Secov.
Olha, isso aqui nós estamos apresentando, é o resultado do nosso trabalho lá, que nós fomos contratados. Eu para um assunto e o Laí para outro. E assim fizemos. E esse trabalho foi entregue formalmente em maio de 2002. Tá certo? E se você for pegar hoje, tudo que está lá no capítulo mercado está aplicado. Tudo que está lá no capítulo habitação de interesse social virou Minha Casa Minha Vida. Espetáculo. Entendeu? Meu amigo, deixa eu te falar, a gente infelizmente chegou aí no fim. Eu queria assim só reforçar contigo minha admiração, tá? Meu carinho, né? E até a gratidão, né, por tudo aí. Realmente do coração, assim, eu quero que as pessoas conheçam mais isso, essa história, né? E agradecer, porque realmente os frutos, né, vieram e hoje está alcançando muitos milhões de pessoas. E eu queria passar a palavra para você fazer suas considerações finais aí. E mais uma vez, muito obrigado, viu, Arthur? Parabenizar você, parabenizar a Adit. Essa semente que você plantou em Alagoas, ela ganhou uma dimensão absolutamente nacional, já se internacionalizando pelas visitas, pelas missões e visitas técnicas que ela empreende, e agradecer a você essa enorme oportunidade que você está me dando, e aí, em caráter absolutamente pessoal. O Secov me prestou uma homenagem lá no livro de 60 anos, tem lá um capítulo com um pouquinho dessa história. A ADEME do Rio de Janeiro reconheceu também, me prestou uma homenagem até antes do Secov, em 2011, eu acho, entendeu? Também fez um belo trabalho, uma bela homenagem. Então, tenho que agradecer a vocês e ficar acompanhando, como você sabe que eu acompanho, esses seminários, sobretudo da ADIT, que tem tudo a ver comigo, seja a ADIT Arquitetura, seja o Coplan, seja a ADIT Invest, seja a própria ADIT Juris. Nós jamais teríamos chegado aonde chegamos sem ter um mínimo linguajar de direito, vide o seminário de Comandatuba, né? Também vou te mandar o nome dos 6 ministros que estiveram lá. Viu? Muitíssimo obrigado a todos. Grande abraço, hein? Obrigado, querido. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.